Boa noite para todo mundo. Deixa eu ver se tem mais alguém que está. Não, por enquanto são dois que estão aqui. Mas vamos lá no nosso assunto, né? Vamos. Nós colocamos, assim, para ter um ponto de partida, nós colocamos um título lá da unidade mental e não dualidade. E só para a gente ter um ponto de partida. Mas você quer falar alguma coisa a respeito disso? Eu gosto sempre de deixar claro, sempre que eu falo em algum lugar, boa noite primeiro a todos, né? E bom dia, boa tarde para todos os que virão depois. Mas Exato. Eu gosto sempre de deixar claro que eu não lembro o nome, mas eu não sou essa pessoa da não dualidade, né? É que a não dualidade traz esse conceito da não dualidade, traz, né, essas vertentes desse centramento, desse lugar no centro, onde eu sempre falo que é onde eu encontrei esse ponto de verdade na vida, né? Mas eu não necessariamente pauto a minha fala em nenhum conceito de não dualidade. Eu não parto dessa minha fala, não tem base em nada conceitual. Então, assim, toda vez que eu me colocar falando sobre alguma coisa de não dualidade, eu não tenho um mestre da não dualidade, eu não sou um mestre da não dualidade, e eu não parto desses conceitos. A minha fala é justamente o não conceito. Então, mas a não dualidade sempre está presente, né? Mas não presa nos conceitos, na teoria. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque tem muita gente que me pergunta, Advaita, lembrei, se eu sou praticante do Advaita, eu não sou, nunca fui, não sei nem direitinho do que se trata, mas tem algo na minha fala que leva a isso, porque muitas pessoas questionam. Então, eu gosto sempre de deixar claro, assim, né? Que aqui é um lugar do nada mesmo, é do não saber, mais do que qualquer outra teoria que queira encaixar aí. Mas aí vamos embora. Uhum. Mas, assim, isso também ocorre, às vezes, com quem assiste alguma publicação minha, ou mesmo já conversou comigo e pergunta se eu faço parte dessa linha Advaita. Na verdade, eu nunca li nada sobre isso. E quando me perguntaram a primeira vez, eu perguntei assim: o que é isso? Eu também. Eu não tinha a mínima ideia. Aí, quando colocaram a palavra não dualidade, aí eu já comecei a entender um pouco mais. Mas, assim, eu nunca, vamos dizer assim, parti desse princípio. Eu acho que você, a ficar afirmando não dualidade, você já está, assim, quase que sendo dual. Entendeu o que eu quero dizer? Eu parto muito do princípio prático das coisas, aquilo que você pode aplicar na sua vida. E aí, assim, que você pode aplicar na sua vida e que você possa estar, vamos dizer assim, através da vivência, está, vamos dizer assim, estabelecendo alguns parâmetros que você possa estar comunicando com as pessoas. Então, assim, não uma coisa teórica, você tem que estar vivendo aquilo no dia a dia. Porque senão eu acho que fica muito teórico. Então, quando nós colocamos, por exemplo, sobre a unidade mental e não dualidade, porque, na verdade, eu pedi para ser feito um anúncio, né, para a gente divulgar nas redes, e a pessoa que fez achou que ele está, vamos dizer assim, introduzindo dentro desse tema, e ele estuda da não dualidade, ele falou, vamos colocar? Eu falei assim, não, então vamos unir as duas coisas, coloca não dualidade e unidade mental. Sim. Mas que você, da sua parte, né, porque é para a gente estabelecer um diálogo aqui e eu não ficar falando o tempo todo, o que você gostaria, por exemplo, o que você entenderia
Não dualidade nós já colocamos. Sobre a unidade mental. Eu já vi alguns vídeos seus que você toca nesse assunto. A unidade mental, né? É colocar o lugar da saúde interior. É esse lugar onde... O que é a unidade mental? É quando eu não vou... Esse termo, na verdade, é meio novo para mim, não utilizo ele, mas eu vou trazer a minha fala para ele, né? O que seria a unidade mental? É onde eu não estou com a mente polarizada. Por isso que vem esse termo da não dualidade, mas é onde eu não estou com a mente polarizada. Mas, ao mesmo tempo, é quando eu consigo encontrar esse lugar neutro dentro de mim, que não categoriza o mundo como bom ou ruim, e que não categoriza as coisas como positivo ou negativo. É quando você realmente desconceitualiza todas as coisas e encontra esse centro interior, aonde você entra, que é o que eu falo, que você entra em ressonância com a vida, porque você concorda que a vida seja como é, e você está em ressonância, essa é a melhor palavra. Haja o que houver, eu estou no fluxo, eu estou aberto à vida, eu fico aberto à vida, a partir de um lugar inocente, inclusive. Eu falo da experiência que vivi, que vivo, que não foi uma escolha, não foi uma busca, não foi uma decisão, de repente, não foi um momento que eu decidi, vou sair em busca. Foi a busca que veio de encontro comigo. Comigo foi assim que se deu. De repente, eu vi que algo estava acontecendo e, conforme a coisa foi acontecendo, eu fui descobrindo que tudo isso existia e compreendendo o que é que estava acontecendo comigo, e fui descobrir que davam nomes e tinha teorias e tudo mais. Nossa, eu descobri um monte de coisa que eu não sabia. Então, porque eu vim de um lugar muito caipira, assim, muito conceituadinho, padronizadinho. Então, eu nunca tive acesso muito a muitas coisas e, de repente, me vi nesse florescer de algo que foi muito mais forte do que eu. E nessa experiência, eu fui percebendo que eu estava sendo... Existiu uma urgência em mim, veio uma urgência repentina, assim, poucos anos atrás até, coisa de 7 anos atrás, que veio essa urgência de que algo de errado não estava certo, que não era aquilo ali, que não era aquilo, tudo começou a perder o sentido, tudo começou a perder o sentido. E ali eu fui numa busca silenciosa, muito silenciosa, e fui encontrando esse lugar de neutralidade interior. E aí eu fui percebendo como a gente categoriza a vida, né? A gente é ensinado a isso o tempo todo, em bom e mal, em belo e feio, e positivo e negativo. E isso traz um conflito enorme, porque a gente vive daí em busca de estar sempre no que foi categorizado como positivo. E a gente fica excluindo o que foi categorizado como negativo. E só isso aqui já é um campo para o sofrimento muito imenso. Muito imenso. Porque eu excluo faces da vida que fazem parte da vida e sempre farão, porque esse é o planeta do paradoxo, esse é o planeta da dualidade. É a experiência que é a partir da dualidade. Só que quando eu consigo colocar a minha mente, a minha percepção, não é só a mente, por isso que não pode ser só uma teoria. Quando eu consigo colocar a minha percepção diante da vida, nesse lugar central e neutro, o sofrimento cessa. O sofrimento cessa. Não a tristeza, não a raiva, não todos os sentidos e as emoções que existem são feitas para sentir. É aí que as pessoas se confundem. Não é que eu viro um bobo, um bobo alegre, que agora eu só sinto alegria, agora eu só sinto... Não, é que eu estou em ressonância com a vida. Eu concordo com a vida como ela é. E aí eu começo a saber a utilizar. Eu vejo a utilidade da tristeza, eu vejo a utilidade da raiva, eu vejo a utilidade de todas as coisas. Eu vejo a utilidade da miséria, eu vejo a utilidade da ignorância. Tudo que foi categorizado como feio, como não pode, isso é feio, isso não é adequado. Eu enxergo a utilidade disso tudo. É por isso que cai nessa coisa da unidade. Porque é tudo uma coisa só. Tudo está incluso. E tudo tem que ter espaço para poder existir. Senão esse mundo não se dá.
Só que nós estamos inseridos num mundo paradoxal. A gente está inserido num mundo dual. É aí que está a piada cósmica. Você vai ser jogado ali para experimentar essa coisa polarizada, mas o seu papel, a sua tarefa é encontrar o centro, onde você não se associa ao bom nem ao mal. Você não conceitualiza, você não se esforça para estar de um lado ou do outro. Você não quer estar de um lado para matar o outro, porque você compreende a necessidade de todas as coisas para que a vida se dê aqui. E aí que você entra nessa unidade mental, porque eu uno as polaridades na compreensão de que tudo é necessário e na compreensão de que está tudo sob controle e que está tudo bem como está. Vou te perguntar uma coisa. Geralmente, nisso que você está colocando, existe um momento, né, que ele é muito, vamos dizer assim, especial. E talvez possa ser que ele nem seja registrado no plano mental. Mas, assim, existe um momento em que você dá, por exemplo, assim, um salto quântico. É como que se houvesse uma revelação que parece que é algo inédito. Então, tudo aquilo que você tinha vivido parece que foi deixado para trás e você começa a viver uma nova vida. Você já teve esse momento, alguma coisa que assemelhasse a isso? Eu vou falar que não foi só uma vez. Foram várias vezes que isso aconteceu. Parece que eu até já consigo perceber, agora está menos recorrente, mas chegou um momento que era tantas momentos eureka que eu chamo, né? Que estava tanto que eu conseguia perceber no corpo que estava vindo uma consciência e que eu ia dar uma ampliada. Tinha uma consciência que estava, eu costumo falar assim, estava uma consciência querendo sedimentar, e aí eu já me preparava, que eu falava, eu preciso estar em silêncio, porque tem algo querendo vir. E aí, naquele silêncio, eu consigo receber a consciência através da compreensão mesmo, da percepção. E ali eu me colocava mais recluso e mais em silêncio. Isso aconteceu bastante. E eu percebi que é também, apesar de exigir um comprometimento da nossa parte em se manter nesse lugar de vigília, porque isso é uma realidade, quando você recebe esse chamado, quando você é presenteado, não sei nem que palavra dá. Quando esse processo começa a acontecer, quanto mais você se compromete com ele, mais ele avança. Isso é muito nítido. Precisa de um comprometimento muito grande, da vigília mesmo, que é até o que vem colocado biblicamente, né? Essa coisa da vigília e da oração. Essa vigília ela é muito necessária, de si mesmo. Se você quiser realmente manter esse lugar de unidade mental vivo e constante. Então, você tem que ter esse comprometimento de estar em vigília para poder ir rompendo as casquinhas de ego, para não mais ser dominado pela mentira, pela ilusão que a gente mesmo acredita e se agarra nela, e aprender a ir vivenciando para além disso. É aquela história, não ser dominado pelo ego, mas dominar ele. Matar ele, ninguém vai. Porque o ego é o veículo da gente transitar aqui. É o que faz a gente experimentar diferente. É o ego. É o que faz a gente experimentar. É o que faz o José ser o José, a Anitta ser a Anitta. É o que dá esse caráter único e intransferível da experiência humana, é o ego. Então, essa história de vou matar o ego, eu não vejo nem sentido nisso. Não, sei, mas é o seguinte, eu vou te falar só uma coisa. Você não pode matar o que não existe. Não pode matar também. Uma coisa que nem existe, tá certo. Mas ele é esse caráter que dá essa coisa única da experiência mesmo, né? Que faz a gente se perceber aqui como único e transferível. Eu tô entendendo perfeitamente o que você está falando. Então não tem como matar.
Mas, quando você se compromete com o processo, você realmente se compromete a estar nesse lugar de consciência da unicidade, esses momentos de eureka vêm. E realmente, a hora que isso acontece, é completamente impensável, inimaginável voltar a viver a vida que sempre viveu, porque nem dá. Não cabe, não encaixa, não cabe. Não cabe. Então, é um momento que você... Eu creio que qualquer pessoa que passa ou passou por isso, você se sente um pouco perdido, porque você fala, como que eu vou fazer agora, né? Como que eu vou continuar a ser quem eu sou diante dessa consciência que percebi aqui, né? Que nem se instalou, ela já estava aqui, sempre esteve, eu que vi. Diante disso que percebo, que não percebia antes, como que eu vou continuar transitando? Então, e não tem como voltar atrás. Não tem, não é. É um caminho sem volta mesmo. Ele é sem volta. E para mim, eu percebi que foi mais de uma vez que isso aconteceu. Teve uma que foi muito bruta. Teve uma vez que foi um negócio assim mesmo que... Falei, para tudo. Para tudo. Não sei mais nada, não sei mais nada. Acabou, perdi. Não sei mais nada. Foi um momento que me deu assim... Foi um reset. E eu tive absoluta certeza, ficou muito claro de que eu não sabia nada. Eu falei, eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu achei que sabia alguma coisa, mas eu não sei nada. E daí, a partir desse nada, eu fui me abrindo a saber alguma coisa. Eu quero saber alguma coisa de real, porque eu tô percebendo que tudo que eu sabia não é. Não é. E isso assim, olhando para a vida a partir de mim, e eu olhando para a vida, assim, eu olhando para a natureza, eu olhando para o meu filho crescendo. São coisas, não é nada místico, assim, é coisas muito domésticas e humanas. Tudo foi se desfalecendo ali, todos os conceitos que eu tinha sobre a vida, tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Foi uma desidentificação brutal de todas as coisas. Da profissão, de conceitos, de crença de todos os tipos. Foi muito bruto isso daí. Só que aí eu olhei para aquilo no meu interior e para a forma que eu estava vendo a vida e o que eu estava vendo num simples borboleta bater na asa, num simples olhar para o céu, num simples movimento de carros na rua. Não tinha mais como ver igual. Não tinha mais. É como passar a ver o invisível. Você passa a ver o que sempre esteve ali e você não via. E eu não estou falando de mediunidade, como que é? Espiritismo aqui, não. Você começa a ver o invisível da vida, que sempre esteve ali. E você não alcançava antes, porque você estava com a mente presa nos conceitos. Você estava com a mente fragmentada. E eu vou te fazer uma pergunta. Quando se percebe, vamos dizer assim, nós deixamos, nesse caso, segundo assim, eu posso compreender, de estar focado vamos dizer assim, nas aparências, nas ilusões, quando há uma abstração e você não coloca mais atenção nisso, vamos dizer assim, há um outro tipo de visão da vida. E isso não traz uma leveza, não traz um sentido de felicidade, de paz, não? Traz. E quando a gente fala felicidade, é legal deixar claro que não é que você vive em euforia. É Sim. Porque você vive em paz. É como se o pano de fundo, a base, o que sustenta tudo, fosse esse estado de felicidade. Que não pode nem chamar de estado, né? Porque fosse essa... Porque tá tudo ok. Então, haja o que houver, as coisas continuam acontecendo. A vida continua se dando. E você continua transitando pela vida e lidando com as coisas. Mas o que eu percebo muito em mim é como que o espontâneo se faz, o meu comportamento se modula de acordo com o espontâneo, mas a partir do momento que aquele momento espontâneo se dá, não importa o que tenha acontecido, José. É muito interessante, é muito gostoso
de experimentar dessa forma. Porque não importa o que tenha acontecido, o momento se deu, você fica nesse lugar de plenitude. Você não carrega mais as coisas, você não estende os momentos. É momento a momento. É muito mais do que dia a dia. Porque não é um dia e outro dia, é momento a momento. A vida vai se dando momento a momento. E você vai vivenciando a cada momento. O que quer que se dê. E no intervalo entre esses momentos, você percebe que não importa o que aconteça, o que tem para você é esse estado de paz, esse estado de plenitude, essa é a palavra. Nada falta, não existe mais a ânsia em buscar nada, não existe mais a ânsia em ter nenhuma resposta. É realmente entrar em ressonância com a vida. Eu estou em ressonância. O que quer que se apresente, eu acolho na espontaneidade. Na mesma espontaneidade com que a coisa se apresentou. Mas o pano de fundo que sustenta tudo é essa paz feliz. É esse entusiasmo. Esse entusiasmo Sim. pela vida. E assim, não sei se você pode também assim observar que é uma coisa muito interessante que você colocou, está no centro, nesse ponto neutro. E, inclusive, isso traz... Você colocou uma outra palavra que ela é muito significativa, da inocência. Tá? Porque esse estado é um estado inocente, porque é um estado que, vamos dizer assim, desfez de todas as aparências e de todos os julgamentos. E aí, o que eu quero dizer com isso? Você chega num ponto que as coisas são o que são. Tudo é o que é. E vamos dizer assim, nessa neutralidade, em que não é nem isso e nem aquilo, traz esse estado de paz. Concorda comigo? Sim. E aí o seguinte, o que tiver que acontecer, vai acontecer. E você vê que... Eu digo o seguinte, fica além da aceitação, porque muitas pessoas assim, aceita, né? Ou aceita que dói menos, mas não é por aí. Não é, porque, na verdade, se for colocar a questão vamos dizer assim, da unicidade, que quer dizer o seguinte, no aceitar ainda tem alguém aceitando. Uhum. Ainda tem alguém aceitando. Como pode ter alguém também rejeitando? Então, a coisa para mim, ela está além. O que é, independente de eu estar ali ou não. Aquilo ali está acontecendo, pronto. Não tem julgamento, não tem aceitação, é só uma visão totalmente neutra e imparcial daquilo que está acontecendo. E quando você está nessa neutralidade, sem se envolver com o fato em si, está me entendendo? Sem se envolver com o fato em si, distante, você pode estar numa condição de, vamos dizer assim, não reação. Você não está numa condição de reação. Você está ali, simplesmente em paz, igual nós colocamos. E, dentro dessa não reatividade, dentro dessa paz, há a possibilidade da verdadeira ação, daquilo que fala assim, do fiat, do faça. Porque ele não vai estar condicionado pelos seus mecanismos egóicos. Então, a distância que você tem que ter é de você. Porque quando você distancia de você, das suas encrencas, das suas idiosincrasias, dos seus conceitos, das suas ideias, dos seus pontos de vista, daquilo que você acha, do que você não acha, e que aí você entra realmente num silêncio.
você tem condição de agir sem reagir. Estabelece uma liberdade enorme, que é a liberdade da não reação. Porque até então você foi subjugado por aquilo que é a sua memória, por os seus condicionamentos, enfim, pelo seu próprio ego. Quando há uma liberdade nisso, não há nenhuma luta. E o que tiver que ser feito, vai ser feito. Se não tiver que se fazer nada, nada vai ser feito. E a vida continua, mesmo que aquilo possa ainda, dentro desse campo, vamos dizer, do alto, até te atingir. E vamos supor assim, você se sentir magoado, vamos supor se existir essa possibilidade. Sim. Mas você fala assim, eu estou magoado, e pronto, qual o problema? Ou eu estou com raiva, qual o problema? Agora, eu não posso agir dentro desse sentimento, porque aí eu estou turvado. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim. Eu estou turvado. Então, é sempre um recolhimento, cada vez mais para aquele campo neutro em que está tudo bem, está tudo em paz, não importa. E aí começa a despontar, por exemplo, chama-se um raio de compreensão e de amor com tudo que te está à volta. Você chega a ter assim, compaixão da reação das pessoas, porque elas não podem agir diferente daquilo que elas estão agindo. Não tem como possibilidade. Porque você também já está... Você ainda passa por isso, mas você ainda está vendo isso. Só que elas nem essa possibilidade têm de ver. Sim. O que eu quero dizer? Você começa a assistir o filme de sua vida, não mais como um protagonista, aquele que nem sabe que está ali, que aquilo ali... O que eu vou dizer no final? Não é real. Aí o momento, por isso que eu te fiz aquela pergunta, que a gente chama assim de uma revelação que toca na mente, não importa o tempo, que seja alguma fração de segundos, mas que a partir daquele momento, nada do que você viveu representa coisa alguma. Exato. Não é dito que, quando você estava falando, eu até lembrei dessa frase, não fica pedra sobre pedra. E esse é a nossa resistência de querer avançar. Porque no avançar, você só está, vamos dizer assim, entre aspas, perdendo, desfazendo. Não conquistando, não pegando, não acrescentando. É o contrário, né? Hein? É o contrário, está desconstruindo, está soltando. Está desconstruindo, soltando. E o que você está desconstruindo? Se você assim começar a observar, você está deixando o sofrimento, o orgulho. E quando eu te falei dessa questão, desse momento em que, vamos dizer assim, como se fosse um flash, imagina um flash de um retrato, que você vê, acho que você até regala o olho. Aí é o seguinte, e o que eu percebi nessa coisa, enquanto eu percebi alguma coisa, porque depois eu deixei de perceber. O que é isso? É que eu não existia como eu pensava que eu era. Nada daquilo que eu penso de mim é verdadeiro.
Por consequência, nada daquilo que eu penso do outro é verdadeiro e nada daquilo que eu penso do mundo é verdade. Então, nessa hora, veio uma frase que eu construí que ficou, ela sempre reverbera na minha mente. Você é um sonho de você mesmo. Portanto, praticamente não existe. Porque aquele que auto-percebe que está sonhando, ele começa a despertar. E o que eu quero dizer isso? Tem um exemplinho bem legal que eu posso te dar nesse sentido. É que eu estava sonhando mesmo, deitado, sonhando durante a noite. E o sonho era mais ou menos esse. Eu estava sendo perseguido por uma pessoa. E se essa pessoa me tocasse, eu iria me transformar num animal, sei lá o quê, uma coisa. Ela ia me fazer muito mal. E o tempo todo eu corria dessa pessoa. Era até uma pessoa de sexo feminino. E às vezes eu estava num lugar, eu achava que eu estava totalmente seguro. Quanto menos eu esperava, ela aparecia lá. E eu saía correndo. E foi. E eu nessa aflição, querendo fugir. Até que um determinado momento que não tinha mais saída, e ela ia mesmo me tocar, veio assim na minha mente, isso é um sonho. E na mesma hora o sonho desfez. E eu acordei, eu estava até meio suado, entendeu? Eu estava assim, agitado. E aí eu transpus isso para a vida prática. Quando você está numa contenda, assim, num conflito, se você tiver a oportunidade de lembrar que aquilo ali é um sonho, você vai totalmente sair fora daquilo. Você não, algo vai acontecer que vai te trazer para um campo da, vamos dizer assim, da observação, como se tudo tivesse acontecendo à sua volta, como se fosse um filme. Porque né? As coisas, a vida ela simplesmente vai acontecendo. Você não precisa se esforçar para a vida se dar. Ela vai acontecendo. E quando você consegue dar esse passinho para trás e não se emaranhar no acontecimento, a vida vai acontecendo através da gente. É através da gente. Não é que você vai ser um passivão que não age. Não é disso que a gente está falando. A vida vai se dando através de você. Mas você consegue ir agindo e ir observando ao mesmo tempo a vida se desenrolando através de você. E nesse lugar você encontra uma paz, porque você percebe que você não precisa se esforçar para que a vida se dê. Você precisa só ir com a vida para onde a vida está indo. Para além do seu querer. Para além do seu querer. Não tem o querer, não quero. O que faz ficar difícil, o que complica, é quando a gente fica querendo fazer a vida acontecer de acordo com o que a gente quer, de acordo com a expectativa da história que a gente criou do que é bom para mim. Eu criei um plano, esse plano é que é bom para mim. Eu me agarro nisso e aí eu começo a brigar com a vida. Porque eu não estou nesse lugar central, eu fico nessa expectativa do que eu acho que é bom para mim. E isso está todo cheio de conceito e de história que eu criei ao longo de uma vida inteira. Fui categorizando as coisas na mente. E nisso eu crio um conflito para mim mesmo, porque eu não permito simplesmente que eu vá com a vida, observando. E a sua fala um pouquinho antes, você falou que a não reação, ela dá justamente o ambiente para ação. Eu vou falar vou recapitular para o pessoal que me acompanha, que está aqui, estou vendo o pessoal que me acompanha, que está aqui comentando no chat, para poder linkar com a minha fala, que é disso. Quando o José falou disso, é quando eu falo da ação inteligente. Quando você fica muito inteligente, quando você está nessa unidade mental, quando você consegue se manter ali no seu comprometimento de vigília, você começa a perceber essa inteligência agindo. Porque você não fica reativo. Você age de forma inteligente, de acordo com o que a situação pede.
E é inacreditável, porque uma pequena ação que a gente tem soluciona muita coisa, tem uma consequência muito maior do que quando a gente faz as coisas com esforço, esperando que as coisas se deem da forma que eu espero que elas se deem. Então, esse lugar de espectador da própria vida é muito curioso e interessante. Ele é muito mais curioso e interessante do que você ser um conquistador da própria vida. Um adequador da vida ao meu querer. Só que quem ouve falando, fala, nossa, esses dois ficaram loucos, né? Esses dois estão loucos agora, porque eu vou deixar a vida me levar a isso? Eu vou ficar à deriva? Sim e não. Entendi o que você está falando. Porque ao mesmo tempo que eu me permito ir com esse fluxo desconhecido, eu estou agindo. Então eu não estou à deriva, porque eu estou agindo. Mas eu vou agindo de acordo com o que a vida pede que eu haja. Eu não vou tentando encaixar os acontecimentos na minha vontade. Eu vou de acordo com o que a vida quer que eu haja. E só isso já dá para a gente um lugar de pacificador. Porque você percebe que você não precisa fazer nada. A própria vida vai te levar a fazer. Não é você que causa a vida. É a vida que causa você. E interessante no que você está falando, que você colocou uma coisa aí sobre o desejo de você querer ter, e aí a vida se complica. É muito interessante isso, porque é o seguinte, o que a gente deseja nada mais nada menos do que miséria. Porque assim, ele é tão pequeno em relação ao todo, que aí é o seguinte, vai te dar, porque você é uma criatura poderosa, todos são. E aquilo que ele deseja e, vamos dizer, concorre para que o seu desejo seja realizado, ele vai ser realizado. Só que tem que ele não estar satisfeito, porque, na verdade, não é aquilo que, vamos dizer assim, que ele, vamos dizer assim, quer. É algo muito maior. Pelo seguinte, ele conforma o todo numa coisa muito pequena. E aí ele deixa de viver exatamente querendo ter as coisas pelo desejo que ele quer. Então, assim, o que acontece? A tudo que você pede vai ser dado, mas você tem que saber pedir. Se você não vamos dizer assim, não está desvinculado da ideia que você tem de você, que você tem do mundo, você sempre vai ficar na questão da miséria, da lei da escassez. E, geralmente, o que você pede é material, que é perecível. Da falta, né? Hein? Você está na falta, você não quer o eterno. Você não quer o eterno, você quer aquilo perecível. Uma outra coisa que eu queria colocar também, que a gente está falando da não reação, ela é muito interessante. A questão da não reação, ela, quando você está, vamos dizer assim, nessa não reação, afastado de você mesmo, você não está reagindo, não é aos fatos externos. Você não está reagindo, não é ao que uma pessoa está dizendo a você. Você não está reagindo aos seus pensamentos, que passam de uma forma tão rápida que faz que você reaja, porque você não os observa, você não está vigilante, igual você está falando. Então, quando você... E aí o seguinte, mas eles criam um contexto que geralmente é muito difícil de escapar desse contexto. Que esse contexto é a sua autoimagem que eles formaram. Que, no fundo, é o ego trabalhando ali. E você vai reagir não ao que eles estão dizendo.
mais a sua imagem que você está defendendo. Você está no processo de defesa. E você acha que está sendo atacado. Aí, o que acontece? Você reage. Não tem como não reagir. E quando essa imagem começa a ser desfeita, eu costumo dizer o seguinte, tem um Koan que diz o seguinte, qual o som da palma de uma mão? O som? Da palma de uma mão. Tem que bater para saber. Não, mas aí você está com duas. De uma mão. O som. Da palma de uma mão. Aqui, ó. Não tem. Então, para haver conflito, tem que ter oposição. Sempre. Então, por isso que a dualidade sempre vai estar em oposição. E aí, aí é o seguinte, quando você desfaz da imagem de você, então o que vem passa. Você está na transparência. E aí nós estamos entrando num campo mais, assim, vamos dizer assim, vamos dizer, metafísico, vamos dizer assim. Por quê? Por que não existe a dualidade? A dualidade é um mito. Porque para a realidade não existe oposição. Para a realidade não existe questionamento. No momento em que você questionou, ela já deixou de ser realidade. No momento em que tem oposição, ela já deixou de ser aquilo. E aí, o que acontece? A ilusão que nós vivemos nunca pode ser real. Então, quando se percebe dessa forma, você vai vendo o seguinte, que tudo que você está vivendo, vamos voltar lá atrás, e que você viveu, não significa nada. Não significa nada para quê? Para o eterno, para o espírito que você é, para a essência que você é. Por isso que eu te falei assim, você está num sonho. E quem sonha? A mente, porque a mente pode dividir. Ela pode dividir, ela pode criar mil coisas, ela tem um poder enorme. Então, ela está voltada para a ilusão dela nela mesma. E quando ela começa a não dar realidade àquilo que ela sempre deu, ela, vamos dizer assim, até aí é possível o questionamento. Ela se auto-questionando. E quando ela entra em silêncio, ela pode retratar a ideia, não diria ideia, a realidade daquilo que sempre teve presente ali, mas que ela não conseguia ver. Você também acabou de dizer isso, eu estou dizendo de outra forma. Sim. Porque está sempre ali presente, mas ela está tão voltada para os processos mentais e duais que ela não consegue ficar nesse ponto neutro que não é nem feio e nem belo, nem dolorido e nem saudável, nem insano. Ela fica nesse ponto que é real. E aí está a dificuldade. Nós, na ilusão, não podemos conhecê-lo. Embora a gente saiba o que é, mas a gente não pode nem falar o que é real. Porque nós estamos vivendo um sonho ainda. E mesmo falando do sonho, a gente nem sabe se ainda não é o sonho, né? Eu sempre penso nisso, que mesmo eu conseguindo constatar que sonho, será que ainda nessa constatação eu ainda não estou sonhando? Porque isso é uma possibilidade. É uma possibilidade? É uma possibilidade? Não! É o que eu estou fazendo aqui. Porque assim, eu ainda posso estar sonhando achando que sonho.
eu constatar que sonho pode fazer parte do sonho. Então, assim, o que é que eu vou levar a ferro e fogo? Para que é que vou levar a ferro e fogo? As coisas que a mente constrói, eu falo isso, tenho falado muito isso ultimamente. Quando é que você deu tanto poder para o que você pensa? Porque eu crendo nesse movimento mental, nesse movimento cheio de conceito e teoria, eu vou me distanciando cada vez mais do que é real, do que é simples, do que é palpável, do que é o motivo do desfrute real dessa experiência aqui, do sonho. Porque existe muito desfrute real nessa experiência desse sonho aqui. E aí, ao invés da gente conseguir, enquanto humano, que somos a única espécie que consegue reconhecer, é a única espécie que reconhece, que olha no espelho e reconhece a si, Se que reconhece auto-reconhece. as coisas e nomeia as coisas. Nós somos a única espécie que faz isso. A única. Todos os outros não fazem. Eles estão aí. Existe uma infinidade de formas da experiência aqui, mas nenhuma outra espécie reconhece as coisas, nomeia as coisas, não consegue fazer isso. Então, a gente tem esse presente, essa cilada. A gente tem essa ciladinha. Cilada, exatamente. É a cilada. É a autoconsciência. A autoconsciência. E isso que você está colocando, olha que coisa mais... Você falou com cilada, e é uma cilada realmente. É uma cilada. A autoconsciência é você estar consciente de si. Concorda? Sim. Eu existo. Sim. Mas no momento em que tem essa autoconsciência, eu já separo. Eu já separo. E aí, eu estava uma vez lendo algumas coisas, aí que eu me interessei de tanto que o pessoal ficou me falando sobre dualidade, falei, eu vou procurar alguma coisa que tenha a ver. Para tentar informar, né? Deixa eu ver o que é isso. Deixa eu ver o que é isso. Né? E a coisa que eu assim, mais me tocou foi essa. Você não existe. O que existe é Deus. É a única realidade existente. Não existe você e Deus. E aí isso ficou assim tão impregnado que eu comecei a ver o seguinte, não existia diferença entre eu e ele. E aí começou o seguinte, aquilo que eu estava procurando, eu já era. Sempre foi. Sempre fui. Eu sempre fui. E aí você começa a reconhecer o aspecto divino na sua mente, que parou de identificar com essa ilusão humana, porque não ficou nada pedra sobre pedra. E quando você vê isso, a mente aceita isso nela, ela não está separada da realidade, ela não está separada, vamos dizer assim, no hindu de Brahma, ela não está separada do absoluto, ela não está separada de Deus, ela é o que é. E você aceita isso, você vai ver isso no outro. E aí, há uma união, há uma identidade mental, há unidade mental nisso. Porque você não está na divergência, que a é assim, eu sou assado, fulano de tal é assado. Nós estamos na unidade divina. E aí você fala, mas que é isso? Isso vai refletir como? No seu dia a dia. Como? Se você considera o outro como divino, como Deus, seu tratamento com ele é completamente diferente. Primeiro, você não vai julgá-lo como um pobre coitado. Pelo contrário, né? Como Pelo miserável. Contrário. Você vai ver a potência em todas as pessoas. Quem é?
E se ele quiser criar toda essa ilusão que ele está criando, que ele acha que ele não é, você não pode fazer nada. E aí que eu vou te colocar uma coisa que eu acho interessante. É que para que vamos dizer assim, a ilusão se desfaça dessa, vamos dizer assim, autoconsciência egóica, ela não tem como desfazer individualmente, porque ela não é individual, a mente não é separada. Igual a gente já comentamos, nós não temos pensamento privado, embora achamos que não tenhamos. O que eu quero dizer? Por que nós estamos aqui agora? E isso dentro do entendimento que eu acho muito importante. Você vai, vamos dizer assim, saindo disso pelo compartilhar. Porque isso vai puramente ser isso vai refletir em cada pessoa. Sim. Mesmo que você não queira. O resultado você não vai saber, mas vai refletir no campo mental. E aquilo ali vai, aos poucos, sendo, vamos dizer assim, transformado no campo mental. Então, outras pessoas terão possibilidade de estar acessando aquilo que elas não teriam possibilidade, igual nós outrora acessamos, porque alguém precedeu isso e realizou isso em si. Não é por acaso que os mestres vêm aqui. Eles vêm exatamente para ir amalgamando essa verdade que eles são, para que nós saímos das nossas ilusões. E a grande ilusão que o mundo tem, e nós confirmamos isso a cada fração de segundos, é a realidade do sofrimento e da dor. Nós não sabemos viver separado disso. Nós queremos sofrer. E achamos, porque nós nos consideramos culpados. E aonde está a grande culpa que todos nós sentimos, inconscientemente, de estar separado de ter Deus. se separado. A gente acha que está assim, sozinho aqui nesse universo. E quer maior medo do que esse? De estar num universo infinito e eu ser aqui sozinho, isolado. E com um detalhe ainda. E que aquele que está na sua frente ainda pode ser seu inimigo. Mas não é muito, muito engraçado? Eu acho engraçado pensar isso aqui, né? Que nós aqui conversando, o pessoal ouvindo, tudo isso é a própria consciência falando com ela mesma. Exatamente. Não tem eu e você aqui, não. É a própria consciência se percebendo em todos, assim. Então, eu tô aqui, você tá aí, as pessoas lá, o pano de fundo é o que chamam de Deus, né? Essa coisa que chamam de Deus. Exatamente. É a própria consciência percebendo a si mesma através de cada um de nós. E é muito legal isso daí. É muito legal. Mas isso daí é tão interessante, é tão interessante que dentro, olha que coisa mais linda. Deus, vamos colocar assim, uma parte, é liberdade infinita. Então, você tem liberdade infinita para fazer o que você quiser. Então, como instrumento dele, aqui agora, nós podemos ser um instrumento da verdade, da luz, do amor, ou ser um instrumento do ego.
E quando eu me questiono a respeito da ilusão, e vem o ego e fala assim, não, isso daqui, esse mundo é real. Leva a sério isso daqui, essa Leva historinha a de dor. sério isso daqui. Leva a sério. Leva a sério. Briga por ela, briga pela dor. Briga por essa história de dor. Projeta no outro. Vai lá. Aí eu fico pensando assim, bom, então vamos lá, vamos admitir que ele é real. Então aí eu começo a admitir, bom, então o sofrimento tem que ser real, a dor tem que ser real, a traição tem que ser real, as guerras tem que ser real, estupro tem que ser real, aí tudo que está nesse mundo. Aí eu pergunto assim, isso é real? Deus criou isso? Ou fomos nós, na nossa loucura? Então, aí, ele não está nisso. E outra coisa mais interessante, ele não está nesse mundo psicológico nosso. Não adianta você implorar por ele. Não adianta você implorar por ele. Porque ele não está nisso. Você que tem que sair disso. Eu vou falar uma coisa aqui. Todo aquele que pede está identificado com alguma coisa de Sim. separação e de falta. Porque quando eu realmente uno a mentalidade, a mente, vamos colocar a mente do homem com a mente de Deus, vou falar dessa forma para ficar mais pedagógico aqui. Mas quando eu entro consigo me conectar nessa unidade mental, não existe falta. Exato. E aí não existe nem um porquê do pedido. Porque eu consigo passar a operar de uma forma a reconhecer a bem-aventurança. Eu reconheço a graça em tudo a todo momento. E nisso não há espaço para pedido. Não tem porquê, não há o que pedir. Porque eu já percebo, eu já noto, eu já constato, eu já vivo a benevolência, a abundância de todas as coisas, o suprimento de todas as coisas a todo momento, do que de fato é necessário. Não do que a gente criou como necessário. O que de fato é necessário para que a vida se dê. Já está aqui. Já está aí a todo momento. Da forma que se coloca. Então, se eu entro num lugar de desespero, ou se eu entro num lugar de que parece que algo me falta, tenha a consciência de que algo em você está identificado com uma história de dor e algo em você está operando no automático que não está conseguindo ver esse invisível de estar em ressonância com a vida, que concorda com a vida, né? Nem aceita. Eu concordo porque é o que é e é só o que tem. E nisso não falta nada. O que me falta é a habilidade de ver que não falta. Nada falta. A experiência está se dando, a vida está se dando e vai continuar se dando. O meu papel é viver a vida que me cabe viver. E quando você está nessa situação, e nessa, vamos dizer assim, consciência, quer mais segurança do que isso? Você não precisa de procurar por mais nada. Porque tudo está ali já disponível. Nós é que não estamos conseguindo ver. E aí, por não ver e por estar identificado com a falta, com a miséria, você acha que você tem que conquistar, buscar, e isso vai dar N formas, inclusive a busca espiritual, que você acha que você vai encontrar alguma coisa, até se decepcionar e ver que você não vai encontrar nada. Ali também você não vai encontrar nada. Porque nada falta. Exatamente. É aquela fala do amado, aclamado Jesus. Tudo o que o Pai tem é meu. Já é meu. Tudo. Porque eu sou manifestação da consciência.
Então, tudo o que é da consciência é meu. Por consequência, se eu não estou vivenciando isso, se eu não estou experimentando isso, é porque me falta habilidade em ver, me falta habilidade em agradecer, está faltando em mim. Eu não estou fazendo isso. Eu não estou dando a oportunidade da consciência, a partir da observação, da não reação, dessa desidentificação. Eu percebi que só falta quando eu me identifico com a história de dor. Só falta quando eu espero que a vida seja o que eu criei, que é bom, como bom, sendo bom para mim. Quando eu abro mão de querer que a vida aconteça do jeito que eu criei, a expectativa do que é bom para mim, eu abro mão disso tudo. Eu abro mão de tudo o que eu esperei da vida, de toda a expectativa que eu criei. Eu abro mão da minha história. Eu abro mão. Eu abro mão do sonho. Eu abro mão desse nonsense que a mente cria. Eu abro mão disso tudo. E quando eu estou identificado, Zé, isso aqui exige coragem, porque eu estou identificado. Eu vou morrer, dá medo Exatamente. Mas isso daí é exatamente a morte do personagem. Exatamente, essa é a trava nossa, que nós não queremos morrer. Agora, você está morrendo por uma coisa que não existe. Você está morrendo por uma coisa que não existe. E essa coisa que você acha que existe, nem existe. É uma coisa assim, muito... Não sei te explicar. Porque você não está querendo renunciar a algo que foi criado. Foi criado. Essa é a nossa trava. É aqui que todo mundo para, porque é o seguinte, assim, entre aspas, é uma morte para, igual eu te falei, para o ego, para aquilo que não existe. Para a mente. Para a mente. Mas é uma liberação. Total. É uma liberação total. E é muito interessante isso, a gente aprofundar um pouco também nisso, que não é a morte do corpo que é a morte. Porque a mente, ela não vamos dizer assim, destrutível. Sim. Você vai continuar dentro do mesmo conceito, não importa, não sei. Ela vai continuar, vamos dizer assim, dentro do mesmo padrão. Porque a consciência nunca morre. A consciência nunca morre. Exatamente. Não tem como. Assim, o que a gente propôs, conversou, nós não acabamos nem falando, que era a questão do livro que eu tinha escrito, né? Mas assim... Mas não tem, porque tudo tem que ser o que é. Mas tudo isso é o livro também, é o né? livro, que fala da realidade intocável, que é essa realidade intocável. E aí, quando eu vi que você tem que morrer para você mesmo, não tem aqui um ditado que diz o seguinte, para você nascer você tem que morrer, é um negócio assim que até atribuído a Jesus, ou seja, você vai ter vida eterna quando você morre. Um negócio mais ou menos assim. Eu não sou muito também de ler, nunca li a Bíblia na minha vida. Acho que se tiver algum cristão aqui, eles vão bater. Mas eu nunca, assim, já li alguns trechinhos. Mas é a própria história dele, desse arquétipo do Cristo. Assim, a história dele é isso, né? Só vive mesmo depois que morre. E aí é o seguinte, você não vai morrer depois que deixou o corpo. E... Aí, voltando na questão do livro, e muitas pessoas me perguntavam, assim, na lata, né, de que o livro tratava, e às vezes eu não sabia dizer. E levou algum tempo, mais de ano, para eu compreender o que o livro estava tratando, que eu nem sabia. Estava tratando Você escreveu para você mesmo, né? Também. Foi a parte. Da cura da mente, da cura da consciência, que está polarizada no individual, no egoísmo. Enquanto não houver essa cura, enquanto não houver essa despolarização,
Não interessa se você está num corpo ou não, ela vai continuar. E isso, quando é visto, é doloroso, porque parece que é um processo eterno. E dentro do tempo, ele é eterno. Tipo assim, enquanto você acreditar no tempo, ele vai estar ali permanecendo. Até que uma hora que você tem que desistir de tudo. Tudo. Enquanto não desistir de tudo que você acredita, de tudo que você pensa, de tudo que você acha que é correto. Enquanto não houver essa morte mesmo do ego, não tem saída. Precisa dessa disposição, né? Eu acho que é o que eu mais falo, assim. Você precisa dessa disposição. Você pode buscar onde for, pode fazer o que for. O que realmente, se você realmente está buscando algo de forma genuína, você vai ter que ter essa honestidade, essa inocência. A inocência é um negócio, é um caráter muito grande. Que eu vou falar de novo desse homem Jesus, que é o que ele dizia, né? Tenha o coração como o das crianças. É ter essa coragem da inocência. É ter a coragem de não saber. Nada. É ter a coragem de não saber nada sobre si mesmo, porque a gente acha que sabe muito sobre si. Não, eu não sou. É. Quanto mais você nega, mais é o mecanismo, assim, a fachada do ego falando porque aquele que não quer morrer é o que nega. Então, assim, o quanto a disposição em não saber nada sobre si mesmo, primeiro sobre si mesmo, e sobre a vida e sobre tudo. Essa inocência, de olhar para as coisas com essa inocência, com esse reset, dessa forma zerada, para você conseguir encontrar um lugar dentro de você. Olha, o Adalberto está falando uma coisa muito interessante ali. Ó. Ele falou, se o velho homem não morrer, ele permanece só, mas se morrer, ele dará muitos frutos. Muito legal isso que ele está falando. Porque enquanto não morre, eu me sinto só. Eu me sinto sozinho. Eu me sinto solitário. Porque eu estou ali agarrado com a história. Eu estou agarrado com o sentido do separado. Eu estou agarrado com o sozinho, com o separadinho, né? E quando a mente se rende, nem ela aceita, quando ela se rende a isso tudo, eu me rendo a isso tudo. Eu não sei mais nada. Eu não sei nada sobre nada. E não quero saber. E também não quero saber. Não quero. É aí que começa essa segunda parte da frase, que começa a dar frutos. Porque algo de genuíno se manifesta. Porque você dá espaço, que é que eu falo para o pessoal que me ouve, sai da frente. Deixa Deus se manifestar. Esse sai da frente é se renda. Para de se agarrar nas vezes. Para de dar tanto poder para os seus pensamentos. Para de dar tanto poder para os conceitos que a sua mente tanto quer defender e quer manter vivo. E argumenta. E quer argumentar para se defender, para falar, não, mas não é assim. Mas não é... Fica quietinho. Fica quietinho. Entra nesse lugar de não reação, de vigília, de autoobservação. Nesse lugar de curiosidade, como uma criança mesmo. Quando fala assim, que nem a gente conversou um pouquinho mais para trás, acontece algo que eu me sinto magoado, algo me magoa, algo me traz uma sensação de tristeza. Olha que curioso. Me sinto triste. Isso é curioso. Vai como uma criança que pega um brinquedo novo. Olha como isso é curioso. Isso se dá em mim. Como isso se dá em mim? Porque tudo tem utilidade. Tudo tem utilidade. Eu não gosto nem de colocar as coisas ruins, que foram categorizadas ruins, como sendo do ego, e as boas como sendo de Deus. É tudo sobre tudo. É tudo sobre tudo. É tudo formas da vida se manifestar. Então, se a raiva se dá, ela chega espontaneamente por alguma razão. Se a raiva se manifesta, ela chega espontaneamente para ser experimentada. E ela tem utilidade. Ela tem utilidade. Tudo tem utilidade. Então, quando eu me sinto feliz, eu não impeço que a felicidade se manifeste, a alegria. Mas quando eu sinto raiva, eu quero suprimir, porque isso foi ensinado que não é legal. Isso não é legal, não é aceito. É legal e é aceito. Assim como existe um morcego e uma borboleta. Assim como existe uma cobra e esses lagarto maravilhoso, colorido. Tudo se manifesta. A vida se manifesta a todo momento, de todas as formas. Então, que curioso isso que acontece comigo.
olha isso que se dá aqui agora. E permitir que isso se dê. E permitir que isso desabroche. Não tendo ações descabidas, mas permitir, dar atenção para isso. Isso está em mim. Isso se manifesta em mim também. Isso também faz parte da vida. E é formas da consciência se manifestar aqui. E de experimentar na forma humana. Porque quando eu não quero excluir, quando eu incluo a tudo, eu consigo permitir a mim que eu seja como sou. E eu consigo permitir em mim que a vida se dê. E a partir do momento que eu permito em mim, automática e consequentemente, eu dou permissão ao outro. E aí eu vou parar de julgar o outro. E eu vou parar de condenar o outro. Quando ele sente raiva, quando ele sente tristeza, porque isso também se dá em mim. E aqui eu entro nessa ressonância de que tudo é como é. E aí, aí que dá o paradoxo. Nesse lugar da permissão de todas as coisas, o amor floresce. E a possibilidade da harmonia, ela se faz real. Justamente porque eu incluo e acolho a todas as coisas. Que é o que a consciência faz. A consciência que manifestou esse mundo. A consciência que manifestou essa realidade aqui, que não é a realidade. A consciência que manifestou essa experiência que tornamos nessa ilusão na mente carnal aqui, né? Esse caos que a gente montou enquanto mente carnal. Mas a consciência acolhe e abrange a todas as coisas. E é nisso que está o amor. Quando eu permito que todas as coisas se manifestem a partir de mim. E aí é consequência eu permitir que o outro também. Nisso, Zé, eu saio do cinismo, eu saio da mentira, eu saio da hipocrisia, eu saio da contradição. Porque eu, a partir de mim, permito que em mim se encerre e se manifeste todas as coisas que se dão espontaneamente. É muito rico isso daqui. É muito rico. Porque nesse lugar, eu saio do conflito. Não existe conflito. Porque tudo é possível, tudo é acolhido, e tudo é querido, e tudo é permitido. E quando eu permito a mim, é uma consequência, que eu permita tudo. E aí falo, olha, ficou puto, hein? Ficou puto. Tá puto, daqui a pouco vai passar. Tá bom. Agora tá triste. Quer um abraço? Aí você consegue ir transitando com normalidade, porque tudo é como é. É o espontâneo da vida se dando. Isso aqui é conseguir usar a tua mente como a mente de Deus, que não julga, não separa, não categoriza, só acolhe e ama qualquer coisa que se manifeste. Agora fala para mim, onde você vê isso acontecendo? Não vê, não vê. Não, mas tá acontecendo. Acontece, só que tem o seguinte, nós não aceitamos. E quando você está colocando isso nessa live, eu estou vendo o seguinte: é a liberdade que nos é dada que é incompreensível para nós, porque a gente pode fazer o que quiser. Não é obrigado a nada. Nada. Não é obrigado a nada. Não é. Não é? É uma liberdade assim. Eu falo que, vamos dizer assim, vamos colocar a figura mística de Deus. Deus te dá a liberdade total, porque ele nem responde para o seu. Se você perguntar para ele, ele não vai te responder nada. Você vai fazer o que você quiser. O que você quiser. Liberdade. O que você quiser. O que você quiser. Olha o grau de responsabilidade que exige isso, né? Você é livre para fazer o que quiser. E eu costumo brincar da seguinte forma: você é tão livre que é livre para criar sua própria prisão. Perfeito! Você é tão livre que foi livre para criar a própria prisão. Que é esse movimento que eu falo para o pessoal que me ouve, ó, aprisionamento para se liberar. Você é livre para criar a sua própria prisão. Deleite-se. Deleite-se. Ô, Anitta, vamos assim, porque já são 1h16 de live e o pessoal geralmente cansa, né? A gente não, né? Não, isso daqui eu não diria assim,
deleite, é um prazer, não é muito mais, É um bálsamo. um bálsamo poder falar isso, É. assim, né? Ter esses momentos que você pode estar compartilhando isso. Você quer colocar alguma coisa para o pessoal que participou? Eu acho que assim, teve falas poderosas aqui e eu gostaria de colocar uma coisa assim: nunca subestimar o poder da simplicidade. Não subestimar o poder da simplicidade, porque numa fala muito simples existe uma chave muito poderosa. Sim. Numa vida muito simples existe um tesouro muito grande. E simplicidade não estou falando de pobreza, eu estou falando de não complicação. Simplicidade não tem nada a ver com pobreza. A simplicidade é a não complicação. Então, assim, nunca subestime o poder da simplicidade. E eu tenho uma outra frase que eu digo o seguinte: o que é simples, a mente não entende. Não entende. Porque ela gosta de complicar. Ela gosta de complicar. Ela gosta de complicar. Olha o mundo complicado que a mente criou. Esse mundo complicado foi a mente que criou. Ela adora complicar, porque complicando, ela não morre. É isso. E tem uma pessoa que perguntou aqui, até para você, Anita, nos fale de Jesus. E eu vou dizer o seguinte: para mim é o maior mestre que teve aqui e que até hoje nós não o entendemos. É que o João querido, João que falou, é porque eu acabo sempre trazendo, eu pauto muitas coisas nessa figura do homem Jesus, porque aqui para nós ele tem uma força muito grande e ele realmente é uma chave da verdade. A história desse homem é a chave da verdade, ele carrega ali, e porque ele traz um caráter muito humanizado, muito humano. Então, olhando para a vida de Jesus, o Cristo, a gente fica palpável, a coisa fica palpável, porque a experiência, a história dele é muito humana. E quando você olha para a humanidade de Jesus, você vê o quanto que toda a história dele é palpável para nós. E é isso que ele queria. Essa é a fala principal dele. Então eu acabo sempre usando, exemplificando muito com a história dele, né? E o João adora. E eu adoro também, porque eu sempre uso ele, porque ele também é, para mim, a maior inspiração, o maior exemplo. Não maior reverência nem nada, mas ele é o maior exemplo, a maior inspiração para mim de cajado de verdade mesmo. Uhum. Então, assim, podemos encerrar, né? O que você acha? Tá bom, né? Sim. E vamos dizer assim, nos encontramos talvez um dia numa outra live, quem sabe? Sim, sempre que quiser. Se todo dia num loop infinito eu fico. Eu sei o que é. Eu sei o que é sobre isso. Então tá, Anita, vamos assim, aqueles que participaram, né? Nós agradecemos, esperamos que tenha contribuído com algo, né? Sim, o Ederlindo, o Adalberto, o Francisco, a Irlane, esse pessoal tá sempre comigo. Obrigada, gente. Sim. Muito gostoso ter vocês. Então, Anita, um abraço. Obrigada, viu, Zé? Até uma próxima. E também agradeço muito por sua participação e dispor de seu tempo para isso. Não. É uma preciosidade. Uma delícia. Uma delícia. Tá bom? Então, um abraço e vamos encerrar.